Que diferença faz crer em Jesus ou não? Faz alguma diferença? Que diferença faz levar isso a sério ou não? Faz alguma diferença? O que é que a gente recebe quando crê em Jesus? O que acontece quando nós nos entregamos a Cristo? E o que estamos perdendo se não fizermos isso? O que é que não recebemos por não crermos em Cristo? E como é que nós vivemos a partir de então? Como será a nossa vida a partir do momento em que nos rendemos a Jesus? O que isso vai produzir em nós? Bom, esse texto aqui fala um pouquinho a respeito disso. O contexto dessa carta é que o autor, o apóstolo Paulo, ele está preso. Não porque ele cometeu um crime, mas simplesmente porque ele pregava de Jesus para as pessoas. E quem não gostava disso, deu um jeito de prendê-lo com falsas acusações. Então ele está preso. E preso escreve uma carta preocupado com a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo tinha muitas preocupações e parte dessas preocupações estava no fato de que as igrejas que ele plantou ficavam vulneráveis a falsos mestres. Toda vez que ele saía de uma cidade, vinha um falso mestre para perverter tudo que ele tinha ensinado. Então o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja em Éfeso. O falso ensino está chegando e ele quer deixá-los em alerta quanto a isso. Ao mesmo tempo, tem um outro problema que eles vivenciavam. Havia uma forte tentação de voltar à antiga vida, ao paganismo. Porque era contracultural seguir a Jesus, como ainda é hoje. Apesar de que ser evangélico virou da moda hoje, né? As pessoas usam e falam isso de boca cheia. Houve uma época da história em que se você dissesse isso, era a sua cabeça que era cortada. E hoje em dia as pessoas dizem que são evangélicas, mas a vida delas não aparenta necessariamente que são crentes em Jesus. Então não era fácil crer em Jesus naquela época. Você lutaria, nadaria contra a maré. Todo mundo indo numa direção, amando os prazeres, satisfazendo o próprio ventre, e você indo na direção contrária para fazer a vontade de Deus, buscando a santidade. É o que a gente faz hoje, não é? Bom, havia tentação. E se você for honesto consigo mesmo, há a tentação de jogar tudo para o alto e voltar atrás. Era muito mais fácil quando eu não tinha esse tal de Jesus na minha vida. Em alguns momentos nós pensamos assim: por que é que eu fico tão apegado a essas coisas? Por que é que eu não abro mão disso e volto e tenho aquela vida que é um pouquinho na igreja, mas mais parte lá fora, pensando em mim mesmo, cuidando de mim mesmo? Bom, havia esse perigo, e isso estava afetando a igreja, porque a igreja estava parando de demonstrar amor. A primeira marca que evidencia que uma igreja está voltando à vida pagã, voltando aos seus pecados, é que ela para de amar. A gente vai falar mais sobre isso hoje à noite. Então Paulo está preocupado com eles, e Paulo escreve essa carta. E nessa carta, um homem que está em sofrimento, injusto, abre a sua carta fazendo uma declaração de bênção. É o que lemos no versículo 3. Ele faz uma declaração de bendição. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizer significa elogiar, louvar, exaltar alguém. E ele diz: bendito seja o nosso Deus e Pai. Por quê? Ele nos abençoou, diz o versículo 3, com algumas bênçãos. É isso que você vê no versículo? Com uma parte das bênçãos, com a maioria das bênçãos, é isso que ele diz? Não, com todas as bênçãos espirituais. Todo tipo de bênção. Não falta nenhuma bênção. Você é a pessoa mais abençoada da face da terra, em toda a história. Você tem todas as bênçãos espirituais. Não falta nada. É claro, ele está falando de bênçãos espirituais, não terrenas. Porque para esse mundo o que vale são as coisas terrenas. Dinheiro, fama, sucesso, saúde. Isso são bênçãos temporais, elas passam. Não é assim? A juventude passa. O dinheiro uma hora a gente tem, outra hora não tem mais. O carro uma hora está bom, outra hora quebra.
É assim essas coisas nessa vida. A saúde, uma hora estamos bem e daqui a pouco estamos necessitando de um remédio e talvez nem remédio resolva. Não. Deus pensa além e nos deu muito mais do que essas coisas temporais. Ele nos abençoou com toda sorte, com todo tipo de bênçãos espirituais, as que realmente importam, as que permanecem por toda a eternidade. E essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós cremos em Cristo, nós já temos todas as bênçãos espirituais possíveis. Talvez você não tenha todas as bênçãos terrenas possíveis, mas se você crê em Jesus, você tem todas as bênçãos espirituais que alguém poderia receber. Você não precisa de mais nada. Isso é curioso, porque quando a gente faz pedidos de orações, normalmente a gente está pedindo por bênçãos, né? A gente está pedindo por coisas. Quando olhar para um texto desse aqui, e o apóstolo Paulo podia estar pedindo: bendito seja Deus que vai me tirar da cadeia. Não. Tanto faz se eu estou preso ou não, o que importa é a eternidade. Eu tenho toda sorte de bênçãos espirituais e vocês também têm. Vocês não precisam de mais nada. Por isso era para estarem bendizendo a Deus na dificuldade. E é essa a conclusão que Paulo quer que os efésios cheguem. Lembrar de que nós temos todas as bênçãos possíveis espirituais deve nos levar a bendizer a Deus. Lutas e sofrimentos podem ser enfrentados ao refletirmos nas bênçãos espirituais que Deus nos deu. E se nós, mesmo em dificuldades, lembrarmos das coisas que recebemos em Cristo, nós vamos bendizer a Deus. Mesmo que as correntes impeçam os nossos braços de se erguer, aqui, bendito seja Deus. Estamos presos, estamos sofrendo, estamos doentes, mas bendito seja Deus, porque o mais importante Ele me deu: as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Bom, o apóstolo Paulo vai gastar um bom tempo descrevendo elas. Então assim, se você fica se questionando: tá bom, ok, mas eu não acredito muito nesse negócio, bênçãos espirituais, que coisas são essas que eu não pego, eu não vejo? Paulo vai descrevê-las. A partir do versículo 4 até o versículo 14, nessa oração de louvor a Deus, ele descreve pelo menos 6 bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Então prepare-se, porque algumas delas vão desafiar até as suas convicções. A primeira bênção espiritual está no versículo 4. Se você gosta de anotar, todas vão rimar, tá? Eleição. Eleição. Olha o que diz o versículo 4, a primeira parte do versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A palavra escolher usada por Paulo aqui é bem simples para a gente entende isso, né? É selecionar um dentre tantas outras opções. Foi o que você fez no café da manhã. Você que gosta mais de fruta, você selecionou as frutas e não pegou o pão. Você que gosta mais do pão, você selecionou o pão e não pegou as frutas. Não foi assim que você fez? Ou você comeu tudo que tinha ali? É por isso que não tem mais nada ali, né? Você comeu tudo. Quem conseguiu comer de tudo que tinha ali? Eu acho difícil. Você fez escolhas. Não fez escolhas? Até na hora do café, do suco, do leite, você faz escolhas. Deus também faz escolhas. E o que Paulo está dizendo é: Deus nos escolheu. Dentre toda a humanidade, eu quero aquele ali. Eu quero aquela ali. Ele tinha tantas opções, mas ele escolheu. Isso não é fantástico? Paulo diz: ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Na eternidade. Quem aqui tinha nascido nessa época? Por mais cabelos brancos que você tenha, não. Você não está apto para se enquadrar aqui. Antes da fundação do mundo, a criação nem tinha sido feita ainda. E Deus já tinha escolhido o João, o Paulo, o José, a Maria, a Joana. Eu escolhi esse. Com 2 propósitos. O versículo 4 ainda diz: para sermos, primeiro, santos. Certo? A gente refletiu sobre essa palavra semana passada.
significa aquele que é separado para um uso exclusivo. Alguém dedicado a Deus, que vai refletir quem Deus é. E segundo, para sermos irrepreensíveis diante dele. Irrepreensível é alguém sem culpa, livre de qualquer acusação. Mas eu sou pecador. Você não é pecador, pecadora? Você não tropeça? Sim, mas Deus te escolheu para um dia você não mais ter culpa no cartório diante dele. Isso não é fenomenal? Deus te escolheu para perdoar os teus pecados. Se cremos em Jesus, isso é sinal de que fomos escolhidos por Ele. Você já parou para pensar nisso? Sim, há um momento da nossa vida em que a gente toma uma decisão. Eu quero Jesus. Mas é só Deus falando, eu te escolhi para isso mesmo. Se Jesus, ou se Deus nos escolheu, isso é garantia de que um dia nós seremos tudo isso que Ele está prometendo aqui. Um dia nós seremos plenamente santos. Um dia seremos plenamente irrepreensíveis. Mesmo que hoje a gente tropece. Mesmo que hoje a gente tropece tentando obedecer a Deus. Um dia nós seremos assim. E se um dia nós seremos assim, a marca de que nós somos escolhidos é que nós estamos buscando isso. Como é que eu sei que eu fui escolhido? Você ama a Deus e você quer ser santo. Você quer ser irrepreensível e você busca isso. Bendito seja Deus pela eleição. É uma bênção espiritual. Você crer em Jesus é uma bênção que Deus te deu. Segunda bênção espiritual ainda está no finalzinho do versículo 4 até o versículo 6. É a adoção. A primeira, lembra qual que é? Eleição. Segunda, adoção. Olha o que ele diz, finalzinho do versículo 4. Em amor. Em amor o quê? Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A adoção. Finalzinho do versículo 4, ele fala em amor. É curioso isso, porque Deus, em momento nenhum, chama pessoas à força. Em momento nenhum, chama pessoas contra a sua vontade. Mas é uma atração cativante. Um amor irresistível. Em amor. A palavra que Paulo usa aqui expressa um sacrifício em favor do bem do outro. Deus sacrificou-se em nosso favor, pelo nosso bem, em amor. Ele fez o quê? Ele me amou, mesmo que eu era rebelde contra Ele. O que Ele fez em amor? Versículo 5 começa, Ele nos predestinou. Que palavrinha difícil, principalmente para um batista, né? Predestinação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. Mas predestinou para Ele. A palavra predestinar significa escolher previamente. Decidir de antemão. Deus nos escolheu antes de qualquer ação nossa. Ele nos amou antes que o amássemos, sem ver algo de bom em nós primeiro. Paulo, isso não está de acordo com as minhas crenças. Vai discutir com Paulo. Vai discutir com Deus. Está na Bíblia. Ele nos predestinou para Ele. Diz, para sermos adotados como seus filhos. A adoção, a gente entende bem essa palavra. A adoção expressa o direito de ser parte de uma família, mesmo a pessoa não tendo nascido naquela família. Eu não sei se você foi adotado, ou se você adotou alguém, ou se você conhece alguém que foi adotado. Mas a pessoa, houve um momento da história em que ela não fazia parte da família, em que ela não tinha direitos e nem deveres dentro daquele lar. Mas a partir de certo momento, ela agora se torna parte daquele lar, e ela se torna um filho ou uma filha daqueles pais. E agora também tem direito à herança,
ou para assumir os boletos quando o pai e a mãe morrer, mas também tem deveres dentro do lar. Filho deveria ser tratado como filho, como qualquer outro que nasceu dentro daquele lar. E Paulo diz, nós fomos adotados, Deus nos predestinou para sermos adotados. Sabe o que significa? Que nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Sabe essa frase que você vê escrita na traseira de caminhão? Todos somos filhos de Deus. Eu vou tirar férias porque também sou filho de Deus. Já ouviu essa frase? Mentira, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Porque Paulo está dizendo que Deus escolheu alguns para serem adotados. Quer dizer que não eram filhos. Desde o dia em que nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus lá no Jardim do Éden, nós perdemos o direito de sermos filhos. Nós nascemos fora do Jardim do Éden. E o pecado que está em nós faz com que a gente corra da casa do Pai. A gente não quer saber do Pai. Mas o Pai vai até o nosso encontro, atrai o nosso coração com amor e nos traz de volta para casa. Eu te adoto como filho, mesmo você tendo virado as costas para casa. Mesmo sem merecermos, Deus nos incluiu em sua família. Como isso acontece? Ele diz ainda no versículo 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Foi a vontade de Deus que fôssemos adotados por causa de Jesus, por meio de Jesus. Jesus é o único filho legítimo. Jesus é o único filho que merece todas as bênçãos espirituais. Mas pela fé nele nós recebemos o que ele merece. Porque ele sofreu o que nós merecíamos. Sofreu castigo pelos nossos pecados. Então o que é dele por direito nós recebemos. Nós vestimos as roupas do nosso irmão mais velho. Nós nos assentamos à mesa por causa dos méritos do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E Paulo termina dizendo, para o louvor de sua graça. Louvar traz a ideia de elogiar, de destacar, de aplaudir algo. Fomos adotados para elogiar, aplaudir a graça de Deus, um presente que nós não merecíamos, um dom imerecido. Mesmo sem merecermos, Deus nos incluiu em sua família através da fé em Jesus. Você já crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você recebeu essa bênção espiritual. Você não era filho, mas agora é filho. Eu não creio em Jesus ainda. Bom, saiba que não, você ainda não é filho. Mas Deus te dá a oportunidade de se tornar filho hoje. Creia em Jesus. Segunda bênção, adoção. Terceira bênção, redenção. Redenção. Olha os versículos 7 e 8. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. No versículo 7 ele começa dizendo, nele quem? Jesus, ele está falando de Jesus até agora. Em Jesus, ao crermos em Jesus, nós temos. Repare no detalhe, ele não diz que nós teremos. Ele diz no futuro ou ele diz no presente? É futuro ou presente? Presente. Nós já temos, nós já desfrutamos, já experimentamos o quê? A redenção. Sabe o que significa redenção? Pense numa criança que fez um barquinho de papel. E aí ele fez um barquinho daqueles que parece um barquinho de competição. E ele colocou no rio. E ele foi acompanhando as margens do rio, o barquinho dele que foi indo embora. E ele está todo feliz porque o barquinho está flutuando. E o vento está levando e ele está contente e mostra para o pai e se alegra. Mas o vento ainda continua forte, a maré continua levando. E ele começa a ficar triste porque ele está perdendo o barquinho dele. E vai rio afora. E ele vai atrás e tenta encontrar o barquinho, mas chega uma hora que o barquinho some da vista dele. E ele fica muito triste. Mas ele descobre que o rio vai desembocar lá embaixo, então ele desce e vai atrás do barquinho. Quando ele chega lá, ele encontra uma criança toda feliz. Por quê? Porque a criança encontrou o barquinho vindo de presente para ela. Ela estava brincando às margens do rio e encontrou um barquinho lindo, maravilhoso. Ela disse, uau, um barquinho, eu não fiz e ganhei esse barquinho. Só que aí chega o dono
E o dono fala, não, ele era meu. Eu que fiz esse barquinho. Aí ele diz, não, agora é meu. Eu que achei. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Então a culpa é sua. O que eu faço agora? Sabe o que significa redenção? Esse menino que fez o seu barquinho, vai até em casa, pega o seu cofrinho, quebra o seu cofrinho, pega todas as suas moedas, que ele conquistou com muito esforço, lavando a louça da mamãe, varrendo a casa. E ele pega aquelas moedinhas, e ele volta para aquele menino que ele conheceu e disse, está aqui todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho. Me vende esse barquinho, que agora é seu. E ele fala, com essas moedas eu consigo comprar mais barquinhos. Então sim, eu vendo. E ele dá o barquinho que ele achou para aquele que era o dono do barquinho. É isso que Deus fez conosco. Redenção significa comprar de volta aquilo que já era seu, mas foi perdido. Se tornou escravo do pecado. Deus nos fez para Ele, mas nós nos perdemos no leito do rio. O pecado, Satanás, a morte nos encontraram e nos tornamos escravos deles, cativos a eles. E então Deus deu o seu maior bem, o seu próprio Filho. Ele em pessoa se entregou para que pudéssemos ter sido comprados de volta para Deus. Então Deus, como esse menino feliz, pegando o seu barquinho nas mãos, volta para cima, lá no leito do rio no começo, e diz, olhando para o barquinho todo feliz, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei de volta. É assim que Deus fala, a meu respeito, a seu respeito. Você é meu 2 vezes. Eu te fiz e você se perdeu. Eu te comprei de volta. Redenção. Nele nós temos redenção. O que é redenção, Paulo? Ele diz, ele explica a remissão dos pecados. Redenção significa o perdão, a quitação da dívida que nós tínhamos diante de Deus. Como é que os nossos pecados foram quitados? Pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Os nossos pecados contra um Deus eterno mereceriam um castigo eterno. Então, com a minha morte, eu pagaria pelos meus pecados e sofreria eternamente. Agora, pare para pensar. Se eu morresse pelos meus próprios pecados, eu morreria eternamente, seria condenado ao inferno eternamente. Isso teria alguma serventia para mim? Sim ou não? Eu estou perdido. Eu vou pagar pelos meus pecados. Agora, isso teria alguma serventia para vocês? Quem foi que morreu na cruz por vocês? Não fui eu não. Porque eu não seria capaz nem de salvar a mim mesmo. Mas, o apóstolo Paulo diz, pelo sangue de Jesus, nós temos a remissão dos pecados. Porque a ofensa foi contra um Deus santo, eternamente santo. E quem morreu pelos nossos pecados? Um Deus eternamente santo, o Deus Filho. Então isso equivale, equipara, Jesus satisfaz toda a ira, toda a dívida, que não só eu tinha diante de Deus, mas todos nós tínhamos. Então quando cremos em Jesus, pelo que Ele fez na cruz, Deus aceita o sacrifício dEle como definitivo, está perdoado. Quando chegarmos diante de Deus, no dia do juízo, é como se Ele fosse pegar toda a nossa capivara, né? Todo o nosso histórico, e falar, ó, você fez isso e mais. Pega o pergaminho aí, um rolo gigantesco. E vai olhar para cada um e a gente vai falar, eu fiz isso, realmente. Eu nem sabia disso aí, mas realmente eu fiz. Eu nem lembrava desse pecado. E quando chegar no final da lista, quando for o momento da sentença, merece eternidade de condenação ao inferno. Eu estou falando uma ilustração, tá? Não vai ser assim literalmente. Ele vai encontrar um carimbo. Está pago. Está pago. Um carimbo marcado com sangue. O sangue de Cristo. Cristo pagou por todos estes pecados. Então você pode entrar no céu, porque alguém pagou pelos seus pecados. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos comprou pelo sacrifício do seu Filho, segundo a riqueza da sua graça. Graça é um presente que você não merece, não é por méritos, ninguém conquista isso, ninguém é capaz de conquistar um negócio desse. Se Deus não tivesse feito, nós continuaríamos perdidos. Ele derramou
abundantemente essa graça sobre nós. Nós temos tudo o que precisamos para encontrar redenção. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de sacrifícios, não precisamos da religião para encontrarmos redenção. Tudo o que nós precisávamos, Jesus cumpriu em nosso lugar. Jesus é esse nome. Não é placa de igreja, não é pastor que faz isso. Jesus. A redenção já foi feita. Nós já temos. E ele diz em toda sabedoria e entendimento, é interessante isso no final do versículo 8, porque isso aqui é compreensível. Não é um conhecimento assim que fica escondido nas mãos de alguns poucos, que não revelam para os outros. Então a gente fica assim meio que perdido, né? Como é que eu acho a redenção? Onde ela está? Paulo está dizendo, não. Ela é disponível a você em toda sabedoria, em todo entendimento. Você pode compreender ao ouvir o Evangelho. E você não só deve ouvir, mas deve crer nisso também. Quando você crê, você desfruta dessas coisas. Queridos, por causa do sacrifício de Jesus, o nosso maior problema já foi resolvido. Era culpa diante de Deus, nós já fomos perdoados por Deus. Os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro, todos eles têm no final da lista, está pago. Porém, se você ainda não crê, você vai ter que lidar com as consequências. No final da lista, não terá o carimbo. E você vai ser condenado para pagar. É isso que Paulo diz no segundo capítulo dessa carta. Rapidamente, se você voltar os olhos para os versículos 1 a 3 do capítulo 2, ele diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, antes de crerem em Jesus. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha o finalzinho do versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira. Não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Nós merecíamos a herança da ira. A ira é a justiça de Deus em ação. Éramos merecedores da ira, como também os demais. Então, se você não crê em Jesus, no final da lista não haverá, está pago. Haverá, está em dívida. É necessário pagar. Mas Deus oferece para a gente hoje. Creia em Jesus e você terá o carimbo, está pago. Temos a redenção em Cristo. Mais uma bênção espiritual. Lembra quais são as três já? Primeiro, eleição. Segundo, adoção. Terceiro, redenção. Quarto, revelação. Agora você vai ter revelações nesse culto. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse texto aqui é tão profundo, que assim, se a gente se debruçar só nele, a gente gastaria algumas semanas para tentar arranhar a superfície dele. Mas vamos tentar entender de modo geral o que Paulo está falando aqui. Ele diz que em Jesus, Deus nos revelou, e a palavra revelar aqui traz a ideia de você desvendar algo que antes estava escondido. Quando o Gil ou o Nael tocam bateria, depois do culto, o que eles fazem com a bateria? Hein, Gil? Hein, Nael? Eles colocam uma capa sobre a bateria, e aí de você se encostar em alguma das coisas aqui. Um prato desse aqui, o Gil fica louco. Você pode pisar no pé do Gil, enfiar o dedo no olho dele, mas não mexa num prato desse. Eles cobrem. E todo culto, ele vem e ele tira a capa. Ele revela a bateria. É claro, a bateria está escondida. Como é que a gente esconde um trambolhão desse aqui, né? Grandão. Mas o significado da palavra aqui é além dessa imagem. A vontade, o mistério da vontade de Deus, que não é clara aos homens pecadores. Os homens, por natureza, não conhecem a vontade de Deus. Isso, se Deus não fizer nada, continuará até que os homens morram.
Volte seus olhos rapidamente para o capítulo 4. No capítulo 4 dessa carta, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos homens sem Jesus. Se você já tem Jesus, lembre-se de você no passado. Se você ainda não tem Jesus, essa é a sua descrição hoje. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Os gentios são os descrentes, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Eles não conseguem compreender espiritualmente as coisas. Continua, separados da vida de Deus, ou da vida que Deus concede. Eles vivem, mas não plenamente. Eles foram criados por Deus, mas não reconhecem o Deus que os criou. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Esse é o ser humano sem Jesus. Cego em entendimento, não consegue discernir as coisas e vive apenas para satisfazer o seu ventre, os seus pecados, mesmo que não seja fazendo mal aos outros. No final das contas, não conhece a Deus. E Paulo está dizendo, por conta própria, o homem não consegue conhecer a vontade de Deus, porque ele não tem capacidade de fazer isso. Mas, qual que é a bênção? Volta lá para o capítulo 1. Nele, em Jesus, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Diz o versículo 9. Deus fez conhecido aquilo que estava oculto aos nossos olhos. Por natureza, nunca conheceríamos qual é a vontade de Deus, mas em Jesus, Deus nos revela a vontade de Deus. A pergunta é, que vontade é essa? O versículo 9 ainda diz que Deus fez isso segundo o bom propósito, o seu bom propósito, que Ele apresentou em Cristo. Bom propósito traz a ideia de um bom plano. Tem uma versão antiga que diz até o beneplácito de sua vontade. Você tem essa versão bíblica aí? O bom propósito é isso, significa isso. É algo que vai nos produzir bem, não mal. Tudo isso que a gente está lendo produz bem para o homem e não mal. Mal é viver sem essas coisas. Que vontade é essa, Deus, que nós agora conhecemos por crermos em Jesus? Versículo 10. A vontade de Deus é fazer convergir nele todas as coisas no tempo certo, no tempo determinado. Vamos com calma aqui. Fazer convergir significa reunir, resumir todas as coisas em Cristo. Imagine um ímã. Pense num ímã bem grande. O que o ímã faz? Ele atrai outros metais. Jesus é o ímã supremo. E no final da história, Deus atrairá todas as coisas ao redor de Jesus. Pense no sistema solar, todos os planetas girando em torno do Sol, ok? Pense em Jesus como o Sol nesse sistema solar. E todas as coisas, anjos, seres humanos, animais, terra, céu, mares, peixes, seres animalescos, animais, tudo, as estrelas, os planetas, tudo sendo atraído até Jesus e girando em torno de Jesus. Esse é o plano de Deus para a história. E em Jesus nós conhecemos isso e nós participamos disso. Nós somos atraídos ao grande imã da história, Jesus Cristo. Mas quem não crê em Jesus, quando tudo isso estiver sendo atraído por Jesus, quem não crê em Jesus vai ser afastado, junto com Satanás e seus demônios, porque não se renderam ao imã da história. Essa é a vontade de Deus, e nós descobrimos ela, porque cremos em Jesus. Já parou para pensar, você sabe o final da história. Você vive nesse mundo não desesperado por causa de uma calamidade, de uma doença. O que será de mim se eu morrer? Não, eu sei para onde a história vai. Eu sei para onde eu vou. Eu sei porque estamos aqui. Eu sei porque as coisas acontecem. Eu sei porque as pessoas machucam umas às outras. É por causa do pecado. Eu sei o sentido da vida. Eu sei qual que é a vontade de Deus para a história. E eu não só sei como eu participo dessa vontade. E eu não vou participar só no último dia, eu já participo agora. Eu já vou em direção ao imã todos os dias.
Eu busco em oração, eu busco a sua palavra, eu o sirvo, eu me reúno com o seu povo, eu estou treinando para o dia em que ele chegar. Eu estou treinando, isso aqui é um treino, a gente está fazendo um treino, é um teste. Como um coral faz. Eles se reúnem semana após semana, ensaiando, até o dia do espetáculo. O dia do espetáculo é quando Jesus voltar, e quando ele voltar, ele vai olhar para a gente e vai falar: vocês treinaram bem. Vocês se reuniram, vocês cantaram, vocês aprenderam da minha palavra, agora vai ser assim por toda a eternidade. Bendito seja Deus, porque em Cristo nós temos a revelação da vontade de Deus e participamos dela. Quinta bênção espiritual. Agora sim, versículos 11 e 12. Predestinação. Engula seco e leia o texto. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz algumas coisas conforme o conselho da sua vontade, é isso? Aquilo que o homem permite, é isso que Deus faz? Aquilo que ele vai descobrindo à medida que os homens vão agindo, é isso? Eu e você pegamos Deus de surpresa, né? Ele fala: deu errado, e agora o que eu faço? É isso que Deus faz? Não. O que diz o versículo? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Ele faz tudo o que ele quer. Nada foge do seu controle. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em Cristo. Começa o versículo 11. Nele. Ou seja, ninguém vai encontrar isso fora de Jesus. Ninguém. Nenhuma das religiões desse mundo vai te oferecer isso. Nenhuma penitência vai te oferecer isso. Nenhum dízimo que você dê em uma igreja evangélica vai te oferecer isso. Se você for no Templo de Salomão lá em São Paulo, você não vai receber isso. Só em Jesus você vai receber isso. Receber o quê? Versículo 11. Nós somos feitos herança, ele antes diz isso. Fomos feitos herança. A palavra aqui, sim, traz a ideia de você receber uma posse particular de alguém. É como uma herança mesmo. Mas, traz o sentido de ter sido escolhido para receber essa herança. Então imagine aí que você vai deixar um testamento. Ou alguém da sua família tem posses. É difícil a gente ter algum parente assim, né, que tem... Deve ser uma boa notícia receber, né? Uma herança de um parente que você nem conhecia e deixou lá no teu nome, né? Normalmente recebe boleto, é dívida, tem que pagar inventário, é uma trabalheira, né? Mas imagine, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: em Jesus, Deus fez o seu testamento. E aí ele colocou todas essas bênçãos em nome de pessoas que não eram filhos dele, mas se tornaram filhos. No meu e no seu nome. A gente ainda não desfruta o melhor da vida cristã. A vida cristã, a herança, está por vir. Se já é gostoso e já é bom hoje, imagina quando chegarmos lá. O testamento será lido e nós receberemos toda a herança de Deus. Paulo diz: nele nós somos feitos herança. Segundo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. De novo, predestinado significa ser escolhido de antemão. Se decidir por alguém, mesmo que a pessoa não tenha feito nada ainda. Segundo o propósito daquele que faz tudo conforme a sua vontade. Não há iniciativa alguma em nós, não há mérito em nós. É Deus quem fez todo o processo, do início ao fim. É Ele quem decidiu te salvar, foi Ele quem te salvou e é Ele quem continua te salvando. Você não faz nada nesse processo. Para o louvor da sua glória, diz o versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. O objetivo da eleição, o objetivo da predestinação é louvar a Deus. E ele fala: nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui ele está se referindo aos judeus que creram em Jesus, os primeiros cristãos, mas que também abrange todos os demais, eu e você. O que isso significa? Significa que Deus vai cumprir sempre o seu plano. Deus vai cumprir aquilo que planejou. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Eu e você, com os nossos pecados, não podemos impedir os planos de Deus. Satanás não pode impedir os planos de Deus. Pelo contrário, quanto mais ele tenta, mais ele faz a coisa melhorar.
A gente viu isso na vigília, né? Em 1 Tessalonicenses nós vemos, Satanás tenta impedir e só piora a situação para ele. Deus usa até Satanás, as iniciativas dele, para produzir bênção maior para a vida da igreja. E nem esse mundo ou a morte são capazes de impedir os planos de Deus. Porque se a morte fosse capaz de impedir os planos de Deus, Jesus não teria ressuscitado. Os apóstolos teriam morrido e o cristianismo teria morrido junto com eles. Mas olha o que Jesus fez. Os planos de Deus continuam sendo cumpridos até hoje e vai continuar por toda a eternidade. Mas tem uma segunda coisa aqui, que nós não fomos eleitos ou predestinados para viver no pecado. Tem gente que diz isso, já uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então já que eu sou predestinado por Deus, eu vou viver no pecado, no mundão, e tanto faz, no final eu tenho o selo lá de perdoado, está garantido, não preciso mais saber de Deus e da igreja. Tem gente que pensa assim, nós não fomos predestinados para isso. E também não fomos predestinados para viver em arrogância perante os outros, né? Porque tem muito teólogo modinha, hoje em dia, que sai arrotando, né? Eu sou eleito, você não. Cuidado, hein? Você escolheu por Jesus, você pode perder sua salvação. Eu não, fui predestinado. Bom, sim, o texto diz isso, mas não para você ser arrogante. Porque não foi por seus méritos. Arrogância não é sinal de um predestinado, de um eleito. Não. Alguém que entendeu esse texto reconhece a sua humilhação e ao invés de arrotar a arrogância e dizer eu sou melhor que os outros porque eu fui escolhido por Deus, não. O texto termina dizendo para o louvor da sua glória. Ele vai passar a vida dele louvando, exaltando, elogiando o valor, a dignidade de Deus. Obrigado, Senhor. Não fosse o Senhor eu estaria perdido. Eu não sou melhor que os outros. Eu sou o pior dos pecadores e o Senhor teve misericórdia de mim. Em Cristo recebemos predestinação. Por fim, a última bênção, porque eu preciso parar de falar. Em Cristo recebemos habitação. Lembra dos 6? Nem eu lembro, eu tenho que ver aqui meu esboço. Primeiro, eleição. Segundo, adoção. Terceiro, redenção. Quarto, revelação. Quinto, predestinação. Sexto, habitação. Olha o que diz nos versículos 13 e 14. Nele, também vocês, agora Paulo vai se referir aos gentios, vocês também, que não nasceram judeus, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Vocês, que não faziam parte do povo judeu, depois que ouviram a palavra da verdade, e ele diz, o evangelho da sua salvação, da nossa salvação, vocês ouviram, mas não só ouviram, o que vocês fizeram? Creram. Depois de ouvir e crer, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Vamos com calma aqui. A primeira coisa que é necessário que a gente destaque é que Paulo disse sobre eleição, sobre predestinação, mas agora ele coloca a responsabilidade no homem. Ele diz, sabe o que aconteceu com vocês? Vocês ouviram, não ouviram o Evangelho? O que vocês fizeram quando ouviram o Evangelho? Vocês creram no Evangelho. Vocês tiveram uma ação. Todo eleito, todo predestinado por Deus irá ouvir o Evangelho e irá crer no Evangelho. Não tem outro caminho para que ele seja salvo. É necessário ouvir e é necessário crer. Então, se você crê em Jesus, agradeça a Deus, porque se dependesse de você, você ainda continuaria no pecado. Mas, ao mesmo tempo, certifique-se de que você crê. Avalie-se se realmente você está crendo nessa mensagem. Porque é assim que Deus nos preserva salvos. Vocês ouviram e vocês creram. É assim que nós recebemos. O quê? Bom, a palavra receber aqui está no futuro ou no passado? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam. Futuro ou passado? Passado. Ok.
Receber significa que eu fui atrás e conquistei? Foi isso? Não, eu ganhei, certo? É Deus quem dá. Eu não fui lá e peguei, Deus deu. Deus teve uma iniciativa em dar. Não se conquista, não é por méritos, mas ao mesmo tempo também não se perde por conta dos pecados. Se fosse porque eu cheguei lá e eu alcancei e consegui pegar, pode ser que, por tanto tremer, por conta dos meus pecados, ele escape das minhas mãos e eu perca. Esse é o medo das pessoas que acham que podem comprar a sua própria salvação. Porque de manhã eu estou salvo, mas se eu pecar à tarde? E se Jesus voltar à noite, quando eu estiver na prática daquele pecado? Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Se foi você que conquistou a salvação, você pode perder realmente. Mas se foi Deus que te deu, mas nem que você tente, você consegue perder o que ganhou. Ele te deu, sem mérito seu. E você não pode perder mais. Deu o quê? O que nós recebemos? O selo. Quem já cresceu em roça, ou quem cresceu em roça, ou tem contato com mato, sabe bem o que é isso aqui. O que a gente faz para identificar que uma vaca é daquele proprietário e não desse aqui? O que você faz? Os defensores dos direitos humanos aqui vão suar frio, né? Você pega um ferro quente, com as iniciais do dono da fazenda, e vai lá e marca o gado. Aquilo vai secar e vai fazer uma cicatriz, uma marca, certo? Por onde quer que aquela vaca for, as pessoas sabem de quem ela é. Não é assim? Pois é, Paulo está dizendo, vocês também foram selados, marcados, como propriedade de Deus. Qual é essa marca? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder impessoal, é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Você foi marcado com o Espírito de Deus. Isso é o que identifica você como propriedade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não há crente que não tenha essa marca. Em alguns círculos evangélicos as pessoas dirão, você creu em Jesus, mas ainda não tem o Espírito Santo. E aí então você precisa ir no culto de batismo com o Espírito Santo, falar algumas línguas, se arrepiar, passar por um ritual e talvez você receba o Espírito Santo. Paulo está dizendo, não. Só é crente quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não tem a marca, não tem o selo. E quando é que esse selo vem a nós? Paulo já disse, depois que vocês ouviram e creram. No momento em que você creu no Evangelho, o Espírito Santo veio com aquele ferro ardente. Daqui eu não saio mais. É por toda a eternidade. Agora você é de Deus. Temos o Espírito Santo. Não há crente que não tenha o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é propriedade de Deus. Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo fazendo milagres, mesmo profetizando, falando em línguas, não é de Deus se não tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, Paulo no versículo 14 fala sobre ele, o Espírito Santo é o penhor. Penhor significa garantia. Sabe quando você vai alugar uma casa? O que o senhorio vai pedir de você? O calção, não é? Não é? Ou um fiador. Alguém tem que garantir que você vai me pagar, certo? Ou quando você vai contratar um serviço, ou alugar uma chácara para um final de semana, o que você faz? Você dá um sinal, paga 10%, 20%, 30% do local. Foi o que a gente fez com a chácara que a gente vai fazer o batismo, né? Eles pediram um sinal, a gente deu um sinal. O que Paulo está dizendo é o Espírito Santo em nós, a marca do Espírito Santo em nós, é o sinal, é a primeira parcela, é o adiantamento daquilo que nós vamos receber. Ele termina dizendo no versículo 14, é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós vamos herdar o céu, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até o dia final, sabe o que garante que você vai estar lá no céu? Não é você, não é a igreja que você faz parte, é o Espírito Santo de Deus em você. É Ele que vai te fazendo caminhar de glória em glória, de tropeço em tropeço, rumo à eternidade. Não depende de mim, não depende de você. É o Espírito Santo que vai nos mantendo. Ele continua, essa herança continua sendo nossa, mesmo que a gente morra
porque a gente morre confiando em Jesus. Deus não mente. Se você morrer crendo em Jesus, tudo que Ele prometeu nesse texto você vai herdar. Deus não mente. Isso foi verdade para Paulo há 2000 anos atrás, é verdade para nós hoje. E o objetivo final do Espírito em nós está no finalzinho do versículo 14, em louvor da sua glória. Esse é o objetivo final da ação do Espírito em nós. Sabe qual que é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é o papel do holofote. Está vendo o holofote aqui? Tem esse canhão prata, está vendo ele? Tem alguns ali, 2 pretos. O papel do Espírito Santo é ser, disse um teólogo do passado, como um holofote. O holofote tem luz em si mesmo, mas ele ilumina a si mesmo? O que esse holofote está fazendo? Iluminando quem está no palco, não é? O Espírito Santo nunca vai atrair glória para si. Todas as vezes em que você vê o Espírito Santo agindo na Bíblia, é sempre para apontar para Deus e para a obra de Deus em Cristo. Sempre para que as pessoas glorifiquem a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem um ministério do holofote. Não para atrair luz para si mesmo, receber aplauso das pessoas, mas o Espírito Santo está conduzindo essas pessoas até os pés de Cristo, apontando as pessoas até Cristo e falando, olha para Ele. Os milagres não é para você ficar falando, ó Espírito Santo. Não, nenhuma igreja no Novo Testamento fez isso. O Espírito Santo agindo nas igrejas fazia com que as igrejas olhassem para Jesus e falavam, ó Jesus, nós te amamos. O Espírito Santo sempre vai apontar a igreja para o louvor da glória de Deus. Ele é o Deus invisível entre a igreja, que diz, glorifiquem ao Deus Pai e ao Deus Filho. Nisso eu sou glorificado, diz o Espírito Santo. O objetivo do Espírito Santo em nós não é apontar para Ele, mas é que a gente se direcione para o Pai e o Filho, e adore o Pai e o Filho, louvor da sua glória. Bom, diante de tudo o que nós falamos, que diferença faz crer em Jesus? Que diferença faz levar isso a sério? O que é que nós recebemos ao crer em Jesus e o que estamos perdendo? Bom, crer em Jesus faz com que você seja abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Eleição, adoção, preciso olhar minha cola, redenção, revelação, predestinação e a habitação do Espírito Santo. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, louve a Deus por todas essas bênçãos. Você não crê em Jesus? Você acabou de ouvir o Evangelho, creia, e tudo isso será seu. Hoje já. Hoje já. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que tanto nos encoraja e conforta. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o teu nome por todo tipo de bênção que nós recebemos por crermos em Jesus. Obrigado pela vida desses que aqui estão, em especial por aqueles que estão se achegando à igreja, aqueles que vão ser batizados porque creram em Jesus, e aqueles que já foram batizados no passado, mas estão se juntando a esse corpo, a essa igreja local. Obrigado, Senhor, por tudo o que recebemos em Cristo. Que isso sempre esteja na nossa mente quando as bênçãos terrenas não aparecerem. Nós não precisamos delas, porque tudo o que nós precisamos nós já temos. Temos um Pai no céu, temos o Espírito habitando em nós, temos um Senhor controlando a história, e temos a garantia de que viveremos contigo por toda a eternidade, porque fomos perdoados pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.